Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico, reunião de oração desta tarde. E eu os convido a que leiamos em 1 Samuel capítulo 18, do versículo 20 até o versículo 30. 1 Samuel capítulo 18, versículos 20 a 30, a palavra do Senhor nos diz assim: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu somente um pobre e humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: Tais foram as palavras de Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes, vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Meus irmãos, nem todo gesto que aparente o bem, de fato carrega um bem. Não é? No caso de Saul, Saul tinha um ódio incontrolável por Davi. Saul não hesitava, vivia, tinha como razão de viver o fazer mal para Davi. E o que acontece? Né? O que o texto nos mostra? A filha de Saul, Mical, não é? Irmã de Jonatas, se apaixonou por Davi e Davi por Mical. Saul viu nisso não o bem da sua filha, a felicidade da sua filha, a sua filha realizando o desejo do seu coração. Não, Saul viu nisso uma oportunidade de fazer mal a Davi. Olha até onde vai a maldade no coração das pessoas. Né? Ele usando da felicidade da filha para fazer mal para o seu inimigo. O seu ódio por Davi era maior do que o amor que ele possuía pela sua filha, a ponto de querer usar Davi, ou melhor, usar Mical, a sua filha, para fazer mal para Davi. A felicidade de Mical, né, da filha de Davi, de verdade não importava naquele momento, né? Era o menos importante, não existia essa preocupação. Então, o que Saul fez? Ou melhor, Saul fez, mandou avisar a Davi: olha, eu vou ter muito prazer em ser seu sogro, você ser meu genro, então faço votos que você case com a minha filha. E Davi olhou e disse: mas quem sou eu? Um homem pobre, né? Um homem pobre, um homem sem recursos, como é que eu vou casar com a filha do rei? E aí, nesse momento, Saul manda responder: olha, mas eu não quero dote, eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero apenas o seguinte: você vá à guerra com os filisteus e me traga 100 prepúcios dos soldados filisteus.
E aí, o que acontece? Davi então vai à guerra e ao invés de 100, ele traz a Saul 200 prepúcios, né? E ali Saul mais uma vez se frustrou, porque o objetivo de Saul em que Davi fosse à guerra é que Davi fosse morto na guerra, né? Davi indo à guerra, ele fatalmente seria morto. Essa era a certeza que Saul tinha. Contudo, Deus era com Davi. Deus era com Davi. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos enfrentar a situação mais difícil, enfrentar como Davi enfrentou o desafio de ir à guerra, matar 100 soldados filisteus e trazer os seus prepúcios ao rei. E Davi foi lá e ao invés de 100 trouxe 200, porque ele matou 200 soldados. E ele matou 200 soldados, contrariando a expectativa do rei de não ter sido morto. E são 100 que você quer, pois eu te dou 200. É isso, meus irmãos, que acontece ali no episódio de Davi. Meus irmãos, nós não devemos temer aquele que pode ferir apenas o corpo, diz a palavra de Deus. Nós devemos ter em mente que todas as palavras contidas, todas as promessas contidas na palavra de Deus são promessas de Deus para a nossa vida, né? E quando Deus decide que algo deva acontecer, quando Deus decide dar vitória a alguém, quando Deus decide dar sucesso a alguém, quando Deus decide que algo de bom deva acontecer na nossa vida, ninguém pode impedir que o bem aconteça. Nenhuma força é capaz de impedir que o desejo de Deus ele se cumpra na nossa vida. É isso que acontece com Davi, né? Nesse episódio. Então, por mais que Saul desejasse, por mais que Saul planejasse, por mais que Saul intentasse, por mais que Saul elaborasse planos e projetos para destruir Davi, Davi era o ungido do Senhor. Assim também, meus irmãos, é na nossa vida. Aquilo que Deus determinou que aconteça na nossa vida de bom, ninguém poderá impedir que aconteça, né? O plano de Deus não pode ser frustrado. O objetivo de Deus não pode ser frustrado, né? O desejo de Deus não pode ser frustrado. Aquilo que Deus determinou que aconteça, acontecerá para a glória do nome dele. Sempre acontecerá e sempre será para a glória do nome dele. Meus irmãos, que Deus e Pai, ele nos abençoe e nos guarde nessa hora, nessa tarde. Ele nos dê a tranquilidade no nosso coração de nós sabermos, de nós sentirmos que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus desejou, determinou que aconteça por nós, aquilo acontecerá para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que ele traga paz ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua presença traz paz ao nosso coração. Porque tu és o Deus pacificador, tu és o nosso guardião, tu és aquele que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo o mal. Ó Deus, nós te pedimos nessa hora, Santo Deus, que tu acalme o nosso coração, que tu nos dê paz, nos dê, ó Deus, a tranquilidade, na certeza de saber, ó Deus, que tu age em nosso favor em todo o tempo, tu és o nosso advogado, tu és o justo juiz, tu és aquele que defende a nossa causa e nos dá vitória para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Agora, ó Deus, te pedimos que nos abençoe nesse dia, nos dias mais que virão desta semana, que todos os eventos, todos os acontecimentos, sejam todos eles para a honra e para Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
verdade